Paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade, hoje é a lição de número 7 da nossa revista. E você que está assistindo a esse vídeo, que não faz parte do nosso ministério ou não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, Palavra da Verdade. Ative o sininho para receber as notificações das aulas que nós temos dentro do nosso ministério e curta, comente, né? Nós agradecemos demais a sua presença no nosso canal. Amém? Então hoje nós vamos dar continuidade à aula dos jovens, lição de número 7, que tem como tema Fui restaurado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regeneração. Os jovens que participam do grupo, do WhatsApp, né, dentro do nosso ministério, eu fiz até um desafio, que é uma palavra que nós vamos ouvir bastante nessa lição, falando sobre a palavra de regeneração. E os jovens, eu agradeço demais, participaram desse desafio, um desafio simples, mas enviaram o significado dessa palavra, pesquisaram no dicionário, enviaram o significado e ali formularam também a sua própria ideia acerca do assunto, para ter um entendimento melhor, né? E como nós vimos, a regeneração ela fala muito sobre, na biologia, fala muito sobre questão de ter um ferimento, acerca da regeneração através das células, enfim, ou às vezes interpreta como se fosse uma cura de algo, a regeneração pode também ter esse significado, e nós vamos ver nessa lição dentro da palavra de Deus, né? Biblicamente falando, o que significa essa regeneração nas nossas vidas, né? Para você que quiser anotar, depois acompanhar também, a lição de hoje ela tem como base no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10, onde nós vamos ver aí um pouco sobre a história de Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, e o versículo chave para essa lição está em Efésios 4, 24. Vamos, se você puder, abra a sua Bíblia para nós estarmos lendo um pouquinho esse versículo, onde diz: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, com relação à regeneração, ela fala muito acerca dessa nova vida, né? A regeneração ela é algo novo. No caso, quando falamos de um ferimento, ele cicatriza, né? E ali gera como se fosse uma nova pele. Às vezes ficam marcas, né? Então é algo novo. Então a regeneração dentro, biblicamente falando, ela expressa o quê? Ela expressa a experiência do recebimento da nova vida em Cristo. Ou seja, quando o pecador, no caso, todos nós, né, na condição de pecadores, nós encontramos a Deus, nós nos tornamos filhos e participantes da natureza divina, que é a mesma que foi citada nesse versículo acima, em Efésios 4, 24. Né, que fala dessa nova natureza, que é criada por Deus, né, então é parecida com Ele porque procede do próprio Deus. Né, então, quando nós somos filhos e participantes dessa natureza divina, é onde acontece essa regeneração nas nossas vidas. E nós já vimos em outras lições, mas pergunto para você, o que é ser filho? Quando que nós somos considerados filhos de Deus? Na Bíblia nós temos muitos versículos, né, falando acerca do assunto, como eu já comentei, já falamos em outras aulas,
né, sobre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são chamados filhos de Deus, né? Mas nós vamos ler um outro versículo que também traduz aí um pouco o que é o ser o filho. Se você puder, abra sua Bíblia, está em João, capítulo 1, versículo 12, onde diz: No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que receberam a quem? A Jesus, né? A Jesus, aqueles que receberam e aqueles que creem no seu nome, eles têm poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos imitadores de Cristo, então quando nós somos imitadores de Cristo, que é o Filho de Deus, nós acabamos também nos tornando filhos dele, né? E aqui eu falei sobre ser filho e participante da natureza divina. O que é ser esse participante? Ou seja, quando houve a queda do homem no Jardim do Éden, quando o pecado adentrou ao coração do homem, o que aconteceu? Deus, no seu infinito amor, ele nos concedeu o quê? Um plano de salvação, e esse plano de salvação é pela pessoa de Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, logo nós nos tornamos o quê? Participantes da promessa. E qual é essa promessa, né? Essa promessa é nós estarmos com Ele pela eternidade. Então, enquanto nós estivermos nessa terra e quando nós aceitamos a Jesus, nós fazemos parte. Então, nós somos participantes dessa promessa, porque nós já temos esse entendimento, né, sobre as nossas vidas, e glória a Deus por isso. Então, nós somos participantes dessa promessa. Creia nisso, guarde isso no seu coração, porque é isso que nos move, é essa promessa que nos faz vencer as dificuldades, é a nossa esperança, né? A nossa esperança está nele e em estar com ele por toda a eternidade. Então, Deus, ele age nas nossas vidas, né? Aqui nós falamos que nós somos participantes, enfim. Deus, ele age nas nossas vidas. Porém, é necessário que nós façamos parte, nós venhamos participar, né? Agir, e como que nós agimos conforme a vontade de Deus, nos livrando dessa natureza antiga, deixando que o Espírito de Deus venha nos renovar a cada dia. Cada dia nós temos, quando nós acordamos, quando nós levantamos, nós temos essa oportunidade. Então que o Espírito Santo ele venha renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e desse modo nós vamos ver o cumprimento dessa promessa quando nós deixamos o Espírito Santo agir no nosso coração. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, no caso muitas pessoas isso acontece, nós já não somos mais as mesmas pessoas, né? Então já não habita mais em mim, o Espírito Santo ele habita em mim quando quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus. E um grande dilema que às vezes algumas pessoas vivem, e no caso essa aula é voltada aos jovens, né, principalmente os jovens, que tá ali tudo ainda muito fresco, eles ainda estão, né, enfrentando, ainda conhecendo, né, algumas situações, se deparando com situações novas, ainda está em formação, né? E o jovem às vezes ele se depara nesse grande dilema que é um processo da regeneração em Cristo, né? E esse dilema é se o jovem vai aceitar ou vai rejeitar as propostas do inimigo, né? E a famosa luta da carne contra o espírito. Então esse é um dilema, né, que muitos jovens acabam vivendo, não só os jovens, né? Aquela pessoa que é a nova convertida, né? Seja uma pessoa já de mais idade, enfim, mas como a aula é voltada aos jovens, principalmente por terem
dilemas também da própria adolescência, juventude, né? Então acaba tendo essa luta. Então, se eles vão aceitar, se vocês vão aceitar ou rejeitar as propostas do inimigo. Porém, ao mesmo tempo que a gente fala, entrei nesse processo, nesse dilema, né, com algumas dificuldades, nós também temos a resposta em Deus. Então, o Senhor, Ele tem a resposta para todas as nossas dúvidas. Basta procurarmos a Ele. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós cremos nele, né, nós temos que ter essa concepção, nós somos restaurados da nossa forma antiga de viver, da nossa forma vã de viver, e nós temos que agarrar com força isso, porque nós somos chamados filhos, né? Pois nós, quando cremos em Jesus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Ele é o único que vai poder nos ajudar a vencer as lutas, as tentações que vierem sobre nós, porque as tentações elas vão vir. Então somente o Espírito Santo é o que vai nos ajudar a renunciar ao pecado, né? E alguns até às vezes insistem em falar, não, mas aquilo ou isso é mais forte do que eu, né? Ou a pessoa fala que é mais forte do que ele mesmo, né? Mas se nós olharmos para nós mesmos, sim, o pecado com certeza ele vai ser mais forte porque nossa natureza é carnal. Porém, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, né, que habita em nós, o Espírito de Deus, ele vem, nos capacita e ele nos encoraja e ele nos dá força para que nós possamos avançar sem duvidar, para vencer o pecado. E o inimigo bater em retirada. Uma hora ele se cansa, como eu já disse em outras aulas. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 8 e o 9, que diz: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Então, aqui vem nos dizer, nós devemos crescer em Cristo, avançar. Então, esse avanço, ele requer uma renúncia. E o Espírito Santo, ele quer nos ajudar. Essa é a maior vontade dele. Ele quer nos ajudar, só que isso demanda que primeiramente, nós tenhamos fé e exige uma atitude, que nós busquemos ao Senhor. Então, nós temos que buscar também ao Senhor, né? Então, a lição de hoje, ela vem nos ensinar essa questão que quando nós somos regenerados, a regeneração, essa nova natureza em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas, né? E quando nós nos tornamos novas criaturas, nós devemos perseverar. Então, essa perseverança vem o quê? No relacionamento com Deus, em estreitar esse relacionamento com Deus, cada dia mais estar próximo de Deus, né? E buscando diariamente, né? Nos Salmos ele vem falar, né? Salmo 51:10, sobre essa renovação, o coração puro, e isso é diariamente, né? Não é, domingo eu fui na igreja, aí no outro domingo tô tranquilo. Não, é diariamente, é no nosso dia a dia, na vida real, digamos assim, né? E como é possível estruturar esse relacionamento com o Senhor, né? Vou fazer aqui uma analogia, né? Assim, para entender um pouco melhor esse conceito, né? Como nós estamos falando de relacionamento, nós podemos associar o quê? Olhar para o exemplo do nosso relacionamento com
é o nosso pai, a mãe, o cônjuge, para quem já é casado, no caso, para os filhos, enfim. Mas no caso para os jovens é mais para o pai e para a mãe, né? Então nós temos que olhar esse exemplo. Para nós mantermos um relacionamento saudável, assim, um relacionamento legal com os nossos familiares, ou com qualquer outra pessoa, nós precisamos o quê? Para conhecer, na verdade, precisamos o quê? Observar essa pessoa. Nós observamos, estamos perto, geralmente quando é família está mais presente no dia a dia, então nós temos que observar essa pessoa. Mas, aí você me diz, Milene, mas como fazemos isso acerca de Deus? É muito simples, né? Um dos exemplos, e é o melhor exemplo, na verdade, através da leitura da Bíblia, nós conhecemos mais a Deus. Então, nós temos que criar esse hábito, na verdade, porque é benéfico para nós mesmos. Então, através da leitura da Bíblia, na leitura da Bíblia nós conhecemos mais a Deus, porque nós passamos a ver o pensamento, a conhecer o pensamento de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós passamos a olhar mais para nós mesmos também. É maravilhoso. Então, quando nós lemos, quando nós nos aprofundamos na palavra, quando nós passamos a conhecer ao Senhor mais através da sua palavra, que é a forma que nós conhecemos a Ele, nós passamos a saber como Ele gostaria que nós nos posicionássemos em diversas situações, na verdade, das nossas vidas. Então, essa é a melhor maneira de nós conhecermos a Deus, através da leitura da sua palavra. E outro fator também importante, muito importante de um relacionamento é o diálogo. Então, qual que é a melhor forma de dialogar com Deus? Nós temos que falar, né? Falar com Deus. E através da oração. Então, através da oração, nós falamos com Deus e Ele fala conosco. Quando nós oramos, quando nós nos aproximamos do Senhor, às vezes a gente vai e só fala, só desabafa com o Senhor, mas é necessário às vezes nós fazermos um silêncio para ouvirmos o que o Senhor vai falar ao nosso coração, o que o Espírito Santo, o que Deus tem para falar conosco. Então o diálogo é dessa forma, não é só um lado que fala, o outro também, e tem que saber escutar, ouvir, esperar o outro falar. Então é dessa forma, através da oração é onde nós dialogamos com Deus, é onde Ele nos conhece e nós conhecemos a Ele também. Então nós temos dois fatores aqui fundamentais para estruturar esse relacionamento, que faz parte, que tem tudo a ver com restauração, com a regeneração, porque é contínua, é algo contínuo em nossas vidas, né? Então, vamos aqui falar um exemplo de uma nova pessoa, né, que foi citado aqui no começo, a história de Zaqueu, que está em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Então, hoje nós vemos esse exemplo assim lindo de regeneração através de Cristo, o que pode, né, o que Cristo faz na vida daqueles que creem, daqueles que se entregam para viver plenamente para Deus, né? Então, no caso, temos o exemplo de Zaqueu. E quem que era Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, então ele era um publicano e ele era odiado pelo seu povo, porque os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para Roma, então eles coletavam impostos das pessoas, só que assim, não faziam de forma muito justa, né, de forma louvável aí, porque eles cobravam mais do que era devido, né, geralmente cobravam mais do que era devido, então se aproveitavam dessa profissão para enriquecer de forma desonesta. Então, pelo povo, ele era considerado o quê? Era um traidor de Israel. Então,
o que aconteceu? Certo dia, Zaqueu ele soube que Jesus passaria ali pela sua cidade e ele ficou curioso para conhecer a Jesus. Então, só que assim, onde Jesus passava, né, as pessoas ficavam curiosas, geralmente havia muitas pessoas, uma multidão cercando ao Senhor. E quando Jesus passou pela cidade, havia uma multidão em volta dele, né? Uma multidão, na verdade, que estava aguardando Jesus passar, né? E agora vamos ver aqui, você abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, no versículo 3. Vamos ler aqui o que a palavra vem nos dizer. Diz assim: este, no caso Zaqueu, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então assim, Zaqueu ele era baixinho, né? Então, o que ele fez? Ele decidiu aí, ele correu, né, na verdade, para subir em uma figueira. Então, para ver Jesus. Então, porque ele sabia que em determinado momento, ele subindo naquela árvore, em determinado momento, Jesus ele ia passar por ali. Né? Perdão, aqui que deu uma balançada, mas é assim mesmo. Então, como eu estava dizendo, Zaqueu, ele decidiu, né? Ele tomou essa decisão, subiu numa árvore porque ele sabia que Jesus ia passar por ali em determinado momento e assim ele poderia ver. Né? Então é algo assim muito lindo, né? A história de Zaqueu, né? Na verdade, as histórias, né? Dentro da palavra de Deus, mas nós vemos assim no exemplo de Zaqueu. Zaqueu ele não era uma pessoa qualquer, né? Ele era um homem que era rico, né? Não era um homem assim, na verdade, o que acontecia? Ele subindo nessa árvore era como se fosse uma forma, os outros olhando, né? Seria uma humilhação, falar, nossa, um homem dessa categoria, desse nível, subindo numa árvore, né? Mas Zaqueu, ele sentiu essa necessidade, ele tinha que ver, né, a Jesus, o Mestre. E o que aconteceu? Vamos ler ali em Lucas 19, no versículo 5, o que aconteceu, né, depois que Zaqueu subiu na árvore. Diz o seguinte na palavra: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Lindo, né? Imagina a reação, né? Toda aquela multidão. Né? Quando nós lemos a palavra, né? Não sei você, mas nós imaginamos, né? Imagino assim o cenário, toda aquela multidão. E eles, lendo essa palavra, eles não gostaram, né? Porque eles viram que como um absurdo, né? Jesus, nossa, mas Jesus ia entrar na casa daquele homem tão pecador, né? E entretanto, Zaqueu, ele recebeu a Jesus com muita alegria, muita alegria. Imagina, aquele homem que tinha subido na árvore para ver Jesus, acredito que na mente dele ele falava, meu Deus, será que, né? Acho que imaginava que Jesus nem o veria, cercado por aquela multidão. E Jesus viu, né? Parou, na verdade, na frente de todas aquelas pessoas. Então ele recebeu com muita alegria e naquele momento Zaqueu ele pôde perceber, né? Na verdade, enquanto ele conversava com o mestre, quando recebeu Jesus na sua casa, ele pôde perceber que Deus o amava. E isso é maravilhoso, né? Zaqueu, na verdade, quando nós percebemos o amor de Deus, ele nos constrange, porque nós não somos merecedores, né, de tamanho amor. E Zaqueu, ele percebeu naquele momento que ele precisaria mudar o modo dele de agir. Então, dois fatos assim que eu anotei interessantes sobre essa passagem. O primeiro é o seguinte, que Zaqueu, como eu disse aqui, ele percebeu que Deus o amava. Então, se cumprindo aqui o que diz
em João 3,16. Se você puder abrir a sua Bíblia, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui vem falar sobre o amor de Deus por nós, o amor grandioso de Deus que entregou o seu Filho por amor a nós. Então, porém, todo aquele que nele crê, é necessário crer, né, para ter a vida eterna. E em João também, no mesmo capítulo 3, porém no versículo 18, vem dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando Zaqueu decidiu e aceitou a crer em Jesus, ali naquele momento já não havia mais condenação nenhuma sobre ele. Então aqueles que talvez se escandalizaram no momento que Jesus disse que ia entrar, ia à casa de Zaqueu, eles já não pode haver mais nenhuma condenação sobre a vida dele. A partir do momento que ele aceitou, decidiu crer e aceitar em Jesus Cristo. O segundo fato que eu anotei é que Zaqueu ele percebeu que ele precisava mudar a sua forma de agir. Então, ali, sem que nem ele mesmo percebesse mais, estava ocorrendo algo grandioso na sua vida. Então, ali Zaqueu ele deixava o modo antigo dele de viver e ali recebia uma nova vida em Cristo. Então, quer queira as pessoas acreditassem ou não, porque é Deus quem sonda os nossos corações, é Deus quem conhece os nossos corações. E assim, é fato que nós não precisamos provar para ninguém, né, que nós somos pessoas transformadas, que nós somos pessoas diferentes quando nós aceitamos a Cristo, que há uma mudança em nós. Nós não precisamos provar nada para ninguém, né? É a nossa intimidade com Deus. Porém, é algo assim, nós não precisamos provar nada para ninguém, mas os frutos com certeza serão notórios, vão ser notados pelas pessoas, os frutos. E esse é o testemunho, essa é a mudança de atitude, essa é a regeneração na vida do cristão. Então, a restauração, ela ocorre, é uma forma muito assim, através de um agir sobrenatural de Deus. É um ato sobrenatural na vida do homem. E onde o que acontece? Ele é gerado novamente por Deus. É aquilo que diz, né? O que é nascido do Espírito. E esse tópico nos faz lembrar até mesmo de uma lição e uma conversa entre esse nascido do Espírito. É uma conversa entre Jesus e Nicodemos, né, em João, no capítulo 3, versículo 3, que é onde nos diz, fala sobre o nascer de novo, né? E nessa conversa, né, que Jesus tem com Nicodemos, ele vem nos dizer a forma como o Espírito Santo age na vida daqueles que entregam a sua vida a Cristo. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de João, que é nesse capítulo 3, porém no versículo 8. Vamos ler aqui um versículo muito interessante, que diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aqui essa conversa é bem interessante, né? Jesus vai conversando aí com Nicodemos, que a princípio não compreende, né, a forma, o que Jesus estava falando, enfim, né? Ele fala, precisamos, como assim? O homem nascer de novo, né? Ele tem que voltar para o ventre da sua mãe. É mais ou menos esse teor da conversa, creio que muitos já conheçam. Mas, enfim, o foco é nessa parte, né, que fala sobre a forma como o Espírito Santo age, né, que o vento sopra onde quer e ouve sua voz, que não sabemos de onde vem, né?
Então, isso mostra que o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, ele é imprevisível, né? Imprevisível naqueles que são morada dele, né? Aqueles que onde o Espírito Santo habita. Porque por isso que nós somos tão dependentes de Deus, porque o Espírito Santo, o Espírito provém dele, né? Então, assim são as suas obras na vida do cristão. Então, o cristão, ele meio que ele é imprevisível em determinados momentos. Por quê, né, que eu digo isso? Porque quem que naquela época diria que Zaqueu, um publicano, se renderia ao amor de Deus? Quem faz isso é só o Espírito Santo. Então é assim, quando o inimigo está apontando o dedo, falando, às vezes cria situações, né, ele fala, não, aquela pessoa vai agir dessa forma, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele faz algo totalmente diferente. Por exemplo, uma situação, às vezes uma pessoa afronta a outra, né? E aí o inimigo fica naquela, ele é previsível, um afrontou o outro, aí o outro assim vai agir o quê? Vai agir da mesma forma, né? Essa é a visão do inimigo. Mas aquele onde o Espírito Santo faz morada, quando recebe uma afronta, por exemplo, o inimigo tá ali na torcida, já tá falando, não, isso daí vai estourar, vai ter um momento aí de ira. Aí a pessoa fala calmamente, perdoa o outro. Meu Deus, olha aí como que o Espírito Santo é imprevisível. Então é mais ou menos isso, esse vento que sopra, né, onde quer e não sabemos de onde vem. Então, porque assim, as armadilhas, né, do diabo, se nós observarmos, elas se repetem ao longo de toda a história. Elas se repetem. Ao longo de toda a história só mudam as pessoas, os cenários, mas se nós observarmos as artimanhas, elas são as mesmas. A gente vê tantas coisas ocorrem da mesma forma. Às vezes nossos pais que têm mais experiência falam, isso já aconteceu na vida de tal pessoa, aí nos exortam. Então é isso que eu estou querendo dizer. O inimigo ele é muito previsível. Então ele só muda as pessoas, mas o cenário ele é o mesmo, as mesmas artimanhas. Porém, o Espírito Santo, o nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus de novidade, ele sempre age com algo novo, algo diferente. Então, por exemplo, aqueles que as pessoas consideravam pecador, traidor de Israel, seu povo, ele teve a vida restaurada e o coração mudado pela fé em Jesus. Isso é algo maravilhoso. Então, o que aconteceu aí, essa regeneração do Espírito Santo na vida de Zaqueu? Quando ele creu, ele recebeu a Cristo como seu Salvador, imediatamente sua vida não era a mesma e logo ele aquele que já tinha vivido uma vida desonesta, uma vida de pecado, ele não continuaria mais roubando as pessoas, ele já mudou a sua forma de agir. Então, o que acontece também, algo para se frisar, algumas pessoas, às vezes até mesmo, infelizmente, dentro do meio cristão, mas às vezes algumas pessoas acham que determinadas pessoas ou grupos, por exemplo, não merecem ou não são dignos da salvação, enfim, merecedores, assim, se formos ver, todos nós somos indignos, na verdade, né? Mas tem pessoas que às vezes acabam julgando, né? É um julgamento, na verdade é um ato de religiosidade isso, de achar que às vezes determinadas pessoas ou grupos não merecem a salvação. Então, isso aconteceu em determinado momento na vida de Zaqueu, aquele povo, né? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas olharam feio, né? Não gostaram, né? Não aprovaram muito aquele momento, aquela atitude de Jesus. Mas, como eu disse, dignos nenhum de nós somos, nem merecedores, né? Porque
As pessoas às vezes agem dessa forma, mas se esquecem que todos, a palavra vem nos dizer que todos pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. Se você quiser ler depois lá em Romanos 3:23 vem falar sobre isso. Então, Jesus, ele ama a todos, ele se entregou por amor a todos nós, a todos, sem fazer acepção nenhuma de pessoas. Então, nós não devemos escolher para quem que nós vamos falar de Deus. Nós temos que abrir e pregar o Evangelho. Não escolher para quem vamos falar, se A ou B, né, merece ouvir, ou enfim. Qualquer um desses pensamentos caia por terra sobre as nossas vidas, né? Então, o que acontece? Quando Zaqueu ele experimentou esse novo nascimento em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar nele, ali o processo de regeneração, então houve essa transformação, ali ele se tornava um filho de Deus, né? E essa transformação que é feita pelo Espírito Santo é a regeneração que nós tanto falamos, que os jovens pesquisaram o significado, então dentro, biblicamente falando, é isso, é esse agir. E é tudo pela graça de Deus, então nada é de nós, nada que nós sejamos merecedores. Então, a regeneração ela é muito importante, porque sem ela, como é a obra do Espírito Santo, nós não conseguiríamos ter uma vida de santidade, porque a nossa natureza é carnal, é pecaminosa, não adianta, né? A nossa natureza é essa. Então, é somente o Espírito Santo que faz com que nós sejamos capazes, né, de obedecer, de agradar a Deus. Então, vamos aqui abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8, versículos 7 e o 8, onde vem falar, né, sobre essa questão da carne, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aquele que vive segundo a carne é a natureza humana, é sujeito à natureza humana. Aquele que vive somente pela carne, né? Então, aquele que vive pela carne, ele vive segundo o quê? Segundo as suas próprias vontades, segundo o que ele mesmo acredita. Nós que vivemos no Espírito, não. Nós temos aí um fundamento. Nosso fundamento é Cristo, é Jesus. Então, a regeneração ela acontece logo que a pessoa aceita a Jesus. Então, o Espírito Santo ele vem, ele age no coração da pessoa, ele transforma ela em um filho de Deus. Então, aqueles que recebem a Jesus, eles já não amam mais o pecado, porque não tem, né, luz e trevas andarem aí juntas. Não existe isso, né, quando falamos da pessoa de Jesus. Então, quando nós andamos com Cristo, nós desejamos, nós buscamos ser uma pessoa justa, uma pessoa boa, por amor a Deus. Então, isso é ser nova criatura, ter uma nova natureza. Aqui em Lucas 19, no versículo 8, vem dizer o que aconteceu com Zaqueu, essa nova criatura, onde diz: Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Glória a Deus, né? Porque nesse ato, Zaqueu ele vem corresponder o quê? Ao chamado de Deus, ao convite do Espírito Santo à vida dele, fazer parte o quê? Da família de Deus, né? Nós somos uma família, aqueles que creem em Jesus, nós nos tornamos uma família. Gente, isso é algo muito lindo. Então, o pecador arrependido, ele é nova criatura. Então, para se tornar uma nova criatura tem que ter arrependimento e não remorso, como já falei em outras aulas. Arrependimento é mudança de atitude, né? É uma vida nova. Então, esse ato de nascer de novo, ser nova criatura, é algo que o mundo ele não enxerga, ele não vê o que está ali acontecendo, né? Porque é de dentro para fora. E
E a palavra de Deus vem dizer, né, que esse ato, sobre o ato de nascer de novo, né, aqui onde diz que os filhos, eles não são nascidos do sangue, nem da vontade do homem, da vontade da carne, perdão, nem da vontade do homem, e sim de Deus. Então esse nascer de novo tem muito mais a ver, é algo sobrenatural, é um milagre nas nossas vidas, na verdade. E ainda tem mais, tem muitas assim palavras falando sobre essa questão do nascer. Tem o nascer, né, nessa conversa de Jesus e Nicodemos, tem o nascer da água e do Espírito, né? O nascer da água representa o batismo, né? O batismo nas águas. Então, o batismo nas águas, nós podemos dizer assim que ele é algo que o mundo, as pessoas, elas veem, né? É algo que é mais objetivo, digamos assim. As pessoas estão vendo ali, no caso do batismo, é uma representação externa do que Cristo está fazendo nas nossas vidas, desse convite que nós aceitamos, né? Convite de Deus que nós aceitamos. Então o batismo, ele é essa representação, digamos assim, meio, claro que não é somente externo, está acontecendo algo de dentro para fora, como eu falei aqui, que é o nascer do Espírito, que o mundo não enxerga. Mas o batismo, a imersão nas águas, também é uma representação externa. É algo que o mundo consegue ver, mas dentro está acontecendo algo poderoso, algo sobrenatural que transcende, né, os limites aí da terra. Então, vamos para finalizar aqui, né, sobre essa comunhão com Deus. Então, Zaqueu, ele era um homem diferente quando ele decidiu devolver os bens, né, 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Então, Zaqueu, ele se tornou um homem diferente. Ele se tornou amigo de Deus, já não queria mais continuar com aquele pecado sobre a vida dele, né? Então ele abriu seu coração para Jesus. E quando nós vivemos, né, uma vida assim, sem que Jesus seja o centro, acaba acontecendo aquilo. Nós nos tornamos portadores do quê? Da natureza carnal, vivendo apenas pela carne. Então, quando vivemos pela carne, estamos nos separando de Deus, né? E para o propósito, na verdade, que Ele criou para as nossas vidas. E no caso, quando nós aceitamos a Jesus, Ele passa a ser o centro das nossas vidas, então nós somos regenerados e nós passamos toda aquela mancha que o pecado trouxe para nós, quando adentrou ao coração do homem, nós somos regenerados dessa mancha e fica perfeito, né? Geralmente a ferida fica uma cicatriz ali, fica uma marca, mas quando nós aceitamos a Jesus, essa mancha toda sai, é perfeito. A obra de Deus, ela é perfeita. Então, a regeneração, o que acontece? Ela expressa o quê? O início do nosso conhecimento sobre Deus, né? E a nossa experiência também, o início da nossa experiência com Cristo, através do Espírito Santo. Em cada pessoa acontece, assim, às vezes às vezes vão ocorrer situações parecidas, né, dessas experiências com o Espírito Santo, porém tem assim, muitas experiências são extremamente particulares e isso é maravilhoso, né? E além disso, acontece o quê? A transformação do nosso caráter moral. Então, só aqui para finalizar, vamos ler aqui 2 versículos, que o primeiro está em 1 João, no capítulo 1, versículo 6, onde diz aqui: se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora, também em 1 João, só que no capítulo 3 e versículo 9 diz: qualquer que é nascido de Deus vive na prática do pecado, porque a sua semente permaneceu nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, na verdade, aqui vem dizer que aqueles que são nascidos de Deus e vivem nessa prática do pecado, isso não é coerente com o que a palavra vem nos dizer, na verdade.
porque aquele que teve essa semente, né, plantada em seu coração, ele não pode viver pecando, não tem como viver os dois caminhos, né? Ou é um ou é outro. Então, nós, na verdade, o que acontece? Se nós, com a nossa boca, nós afirmamos que somos filhos de Deus, nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, nós devemos agir como nós falamos, né? Porque caso contrário, se, né, quisermos agir dessas duas formas, corremos um grande risco de perder essa natureza santa que Deus ele nos concede. A natureza santa de Deus é vivendo em conformidade à sua palavra, né? Aquilo que eu falei no começo, nós passamos a conhecer a Deus, a vontade dele sobre as nossas vidas através da palavra. Então a própria palavra vem dizer, né? Não tem como nós andarmos na luz e nas trevas. Então nós temos que ter esse zelo por esse relacionamento, né? Para que esse relacionamento ele seja constante, contínuo em nossa vida, né? E na verdade esse relacionamento é por toda a eternidade, não para nessa vida aqui, na verdade. Então é por toda a nossa vida, e aí excede, né? Aí vai até a eternidade estarmos ao lado do Senhor. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais através do exemplo de Zaqueu, né? E como a regeneração, essa transformação acontece nas nossas vidas e que é algo assim lindo, sobrenatural, realmente de Deus, né? E que nós venhamos permanecer firmes na confissão da nossa fé, né? Que não basta apenas aceitar Jesus, nós temos que perseverar até o fim, buscar a Ele, né? Muitas vezes acontecem situações que não caminham tão bem pela nossa falta de buscar ao Senhor. Buscar em palavra, em oração, estar jejuando, consagrando mais aos pés do Senhor. Então, é isso que nós temos que buscar com todas as nossas forças, porque a salvação ela nos é dada de graça, mas nós temos que buscar com todas as nossas forças o reino dos céus, porque não é fácil. Jesus não disse que seria, mas com Ele é a única forma que nós venceremos. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês, continuem buscando ao Senhor cada dia mais. Vocês jovens que têm todo o vigor, continuem buscando, né? Mostrando ao mundo que vocês são pessoas diferentes, que vocês são filhos de Deus, que vocês são guiados pelo Espírito Santo e com certeza vão gerar muitos e muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada por ter acompanhado até o momento. Fiquem com Deus. Um abraço.